Bem-vindos todos e todas que estão chegando. Meu nome é Mônica, eu sou coordenadora aqui do Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade na FIA Business School e hoje estamos aqui reunidos com um grupo excepcional para tratar de um tema fundamental na nossa sociedade, na economia e no planeta de uma forma geral. Uma das críticas que eu enfrentei ao longo dos anos é que eu não sou uma pessoa agressiva ou assertiva o suficiente, ou que de alguma forma, porque eu sou empática, isso significa que eu sou fraca. Eu rejeito completamente essa ideia. Eu me recuso a acreditar que nós pode ao mesmo tempo ser forte e gentil e ter compaixão. Essa frase não é minha. Essa frase é da ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, que é uma referência em liderança feminina. E eu queria abrir essa nossa conversa de hoje com essa referência a ela. Hoje, nessa nossa conversa aqui, a gente vai focar especificamente nas mudanças climáticas, na agenda climática e o papel feminino na construção de soluções para essa crise global. Então, nós temos três convidadas maravilhosas, a Thaís, a Vânia e a Adriana, que vão se apresentar elas mesmas daqui a pouco. Quando a gente fala sobre crise climática, a gente pensa em números alarmantes, eventos extremos, desafios, né, em escala global. Mas por trás desses números existem realidades humanas, comunidades impactadas e, acima de tudo, oportunidades de mudança. E dentro dessa mudança, as mulheres realmente desempenham um papel fundamental. A ciência, ela já confirmou que, e eu vou colocar aqui no chat depois uma série de links aí com essas pesquisas, que países com maior representatividade feminina nos governos, por exemplo, adotam políticas climáticas mais eficazes. As empresas lideradas por mulheres tendem a investir mais em sustentabilidade. E as comunidades onde as mulheres estão empoderadas mostram maior resiliência diante das mudanças climáticas. Isso já é um fato, já são dados que demonstram isso. Mas também as pesquisas demonstram que as mulheres são desproporcionalmente afetadas pelos impactos climáticos, especialmente em comunidades vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, são agentes essenciais da solução. Então, quando as mulheres têm voz ativa na tomada de decisão, a gente vê políticas ambientais mais ambiciosas, práticas agrícolas mais sustentáveis e inovações que beneficiam a sociedade de uma forma geral. Então, assim, com esse panorama geral que a gente vivencia aqui no Progesa e aqui na FIA diariamente, porque nós temos cada vez mais mulheres se preparando para assumir um papel relevante na liderança e no enfrentamento da nossa crise planetária. Eu vou passar a palavra. Hoje nós vamos ter a mediação da Thaís. A Thaís é ex-aluna aqui nossa na FIA, foi assim que a gente se conheceu. Ela vai contar um pouco, ela lançou um livro há um pouco tempo atrás, e nós, as mulheres que estamos aqui, eu, a Vânia e a Adriana, nós participamos desse livro, então é uma jornada muito bacana. E eu estou contando isso para todos vocês porque é um dos nossos papéis aqui dentro da sociedade de uma forma geral, mas especialmente o nosso programa, dar voz para o nosso ecossistema, para os nossos alunos. A gente vê pessoas que estão saindo aqui dos nossos cursos aptas a liderar as mudanças que a sociedade precisa, e esse é um espaço para a gente dialogar. Então, eu vou pedir para vocês colocarem no chat aqui primeiro se identifiquem, contem para a gente de onde vocês estão falando, se estão em São Paulo, se estão em outros lugares. A gente sempre gosta de saber com quem a gente está conversando, aonde vocês estão, se vocês são alunos da FIA, que curso vocês estão fazendo. Isso é muito importante para a gente. Usem o Q&A aqui, não, o chat. Tem um Q&A aqui, eu estou vendo, para colocar
as perguntas de vocês. Não se acanhem, a gente vai ter tempo aí de responder o máximo de perguntas que a gente conseguir. Mas a gente vai ter, a gente quer escutar de vocês aí a pergunta de vocês. A gente tem uma surpresinha também, a gente tem um prêmio aí para quem ficar até o final e ajudar a gente a fazer uma divulgação. A Thaís vai contar. Mas eu vou estar aqui escutando essas nossas convidadas. Eu já sei que eu vou ter um monte de pergunta, então me aguardem. Mas, Thaís, vou passar a palavra para você. Bem-vinda, Vânia, bem-vinda, Adriana. Obrigada, é uma honra estar aqui com mulheres tão potentes nesse ecossistema, então agradeço pela confiança em primeiro lugar, né, da professora Mônica ter topado esse desafio aqui desse webinar. E antes da minha apresentação, eu vou apenas repassar as regras do nosso concurso cultural, porque é importante que vocês fiquem atentos, né? Já que ao final do evento vocês podem ser premiadas aí com um livro e um e-book. Então, as regras, a postagem deve obedecer às seguintes regras: o participante deve estar inscrito, como vocês já estão aqui, né? Participar do webinar ao vivo, então estar com a gente até o final do evento, tirar uma foto ou print do webinar e postar no seu LinkedIn. A legenda deve evidenciar os insights do webinar e suas conclusões após as reflexões realizadas pelas palestrantes. Marcar os nossos perfis, então é super fácil de nos achar pelo LinkedIn, o nosso nome, sobrenome, para todas nós aqui vocês nos encontrarão por lá, e também do Progesa, tá bom? Seguir o perfil do Progesa e serão aceitas postagens até o dia 29 às 13 horas. Então, até amanhã, às 13 horas. E os ganhadores serão informados por e-mail ou telefone até aí a data que nós comentamos, tá bom? Então, obrigada, espero que vocês de fato possam estar com a gente nessa. E aí, eu vou me apresentar rapidamente, porque como hoje a tecnologia está aí para nos apoiar, né? O LinkedIn está aí para nos apoiar, para vocês verem mais detalhes. Eu sou uma apaixonada por liderança, principalmente a liderança feminina, o qual eu já estive nessa posição e pude observar o quanto que estar bem preparada para este momento faz a diferença, né? Então, no livro, como a professora Mônica comentou, comunicar para transformar, comunicação interna, ESG, trago essa pegada também de sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade, equidade e inclusão, e propósito, porque nada a gente faz sem um propósito, né? Então a gente vai falar muito sobre isso ao longo da nossa conversa, o quanto que conectar essas frentes, liderança feminina, propósito, né, entrega com qualidade, faz sentido para o nosso webinar, atrelando isso a uma sustentabilidade também. Então, obrigada mais uma vez. E aí passo para a Vânia, para ela também se apresentar, depois a Adriana, e aí sim a gente mergulha no nosso conhecimento de hoje. Vamos lá. Oi, gente, um prazer estar com vocês. A gente já teve a oportunidade de trocar ideias e a gente está muito alinhado e muito motivadas para estar aqui com vocês. Eu sou Vânia Bueno, eu sou uma comunicadora, minha paixão é pela comunicação, tenho 40 anos de estrada sobre esse tema, mas saí da comunicação empresarial como agência para mergulhar no universo do desenvolvimento organizacional e, portanto, aplicar a comunicação para o desenvolvimento humano e das organizações. Há 18 anos eu sou professora, adoro estar em sala de aula e tenho uma longa jornada também em governança corporativa. Eu vou tentar trazer um pouquinho dessa experiência para enriquecer a nossa conversa aqui sobre esse tema tão relevante. E agora vou eu, um pouquinho de quem sou eu na fila do pão, misturando LinkedIn e o que não está lá, né? Então, eu estou diretora executiva do Consulado da Mulher, que é uma organização sem fins lucrativos, com mais aí de 22 anos de idade, que trabalha pela autonomia financeira, emocional e de conhecimento das mulheres, e para que mulheres, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, e a gente faz isso através do empreendedorismo. Eu vou trazer também aqui um chapéu que é
ser líder da delegação brasileira do grupo de engajamento Women 20, que é um dos grupos de engajamentos ligados ao G20. E muito do que eu vou trazer aqui para vocês hoje também está conectado com essa cadeira. Tenho aí mais de 30 anos de experiência profissional e sou uma apaixonada por mudar o mundo, gente. Eu acho que eu tenho formação economista e durante muito tempo eu olhei o mundo de um jeito talvez o econômico mais tradicional. Mas faz uns 18 anos que eu realmente me dei conta que se a gente quer ter uma prosperidade sustentável, a gente precisava muito mais de longo prazo e não dessas cobranças de curto prazo. E a gente precisava de todo mundo participando desses desafios enormes que a gente tem. Não dá para deixar a metade do planeta para trás, não dá para ter grupos homogêneos tomando decisão. Isso não vai dar conta dos desafios que a gente tem. E como eu sou uma, como diz Camila Camilo, uma otimista teimosa, a gente tem que botar todo mundo na mesa para fazer desse planeta, desse mundo, um lugar melhor e sustentável. Perfeito, muito obrigada. A Camila nos apoiou aqui com uma errata. Aceitaremos postagens até amanhã, 1 de março, às 13, porque não temos o dia 29 neste ano de fevereiro. Então, errata feita aqui para todos. Inclusive, ela postou o regulamento do concurso no nosso chat, porque quem fizer isso e a gente vai sortear um e-book de um livro que Vânia vai lançar e o meu, Comunicar para Transformar, que inclusive estou com ele aqui, que eu vou entregar um livro para quem também fizer todas as práticas aí do regulamento do concurso. Bom, apresentações feitas, né, postas aí todas o nosso skill e a nossa paixão por todo esse tema. Tenho aqui a missão nessa 1 hora de poder compartilhar com vocês e a gente dividiu o nosso encontro em alguns blocos. O primeiro, a gente vai falar sobre liderança feminina na sustentabilidade e na agenda climática. Né, sabendo que aí a gente vai ter COP30 seguindo adiante, o quanto que a gente pode estar à frente disso, antenada, e também vi aqui pessoas que são alunas da FIA e também pessoas que estão engajadas no tema, né, ao redor aí do Brasil, então acho que vai ser uma boa discussão. E a minha E primeira alunos pergunta, também, viu, Thaís? A gente alunos também, que é muito verdade, bem. assim, sem a colaboração dos homens, a gente não consegue avançar também. Então, eles são Sim, alunos e importantes. alunas, exatamente. Todos têm que estar na mesma página, né? Não é só porque falamos só para mulheres, não é isso, falamos para todos, porque os homens também contribuem muito nessa jornada para apoiar a ascensão dessa carreira feminina. Então vamos lá. A primeira pergunta é para Adriana. Muitas vezes a presença feminina na tomada de decisão sobre sustentabilidade ainda é subrepresentada. Como você enxerga o papel das mulheres na construção de soluções climáticas e quais caminhos devemos seguir para garantir uma participação mais ativa e estratégica? O palco é seu, Dri, vai lá. Obrigada. Eu começo, gente, trazendo que 80% das pessoas afetadas por eventos aí de crise climática são mulheres e meninas. Então, se elas são as pessoas mais afetadas, elas têm que estar participando da solução. E daí são mulheres mulheres na sua diversidade, né? Porque quem são as mulheres no Brasil aqui mais afetadas? São mulheres periféricas, são mulheres quilombolas, são mulheres ribeirinhas, são mulheres indígenas. Então, a gente precisa da voz dessas mulheres. Eu também quero lembrar que a sabedoria está muitas vezes nas mulheres, tá? Ou está nas comunidades atingidas, né? Então, tem um documentário que me impressionou muito, onde tem mulher, tem floresta, né? A floresta para em pé. Então, quando a gente vê esses êxodos dos lugares que vão ficando com muitos problemas, até pela construção aí, expectativas sociais, são os homens que vão primeiro para outras cidades, arrumar o trabalho, mandar de volta o dinheiro. Então, muitas vezes são as mulheres que vão ficando nessas localidades com as crianças e têm que dar conta de tudo isso, né? Então, elas são obrigadas a se reinventar. A gente tem aí comunidades tradicionais que têm um conhecimento muito importante dessa preservação, né? Então, essa solução, ela não devia estar da gente, muitas vezes, em posição de privilégio, homens e mulheres trancados no escritório com ar-condicionado, falando o que tem que fazer, né? Isso é uma arrogância da nossa parte, independente da gente ter tido mais, às vezes,
escolaridade oficial, assim, não significa que o saber de quem está ali no front não é importante, né? Então, acho que a gente precisa disso. E daí, eu acho que eu trago mais dois números, né? Até hoje, acho que 21% das presidências das COPs foram ocupadas por mulheres. E a gente já teve um pico, acho que de até 40% de mulheres nas delegações. O último número que eu tenho aqui de 2022, isso caiu para 34%. Então, no mundo da sustentabilidade, a gente vê o que a gente vê em outros mundos também, né? Eu vou pegar o mundo da educação, que é um mundo tradicionalmente de muitas mulheres, tá? Então, você olha a base da educação no Brasil e no mundo, você tem muitas mulheres como professoras, mulheres como diretoria, coordenadoria. Mas quando você olha as posições de secretários ou secretárias de educação, ministros ou ministras de educação, você não tem a quantidade de mulheres da base refletida. Então, no mais alto nível, ainda que você esteja num saber que tem muitas mulheres que participam, você costuma ter ainda muitos homens tomando a decisão. E na sustentabilidade não é diferente. Acho que as mulheres têm contribuído para esse saber há muito tempo, mas não necessariamente elas estão alcançando as posições mais altas. E daí a Mônica abriu aqui com a frase da Jacinta, e a razão pela qual as mulheres muitas vezes não alcançam certos níveis, elas estão para além da competência técnica, tá? Mas voltando para cá e para não devagar completamente, depois a gente ouvir a Vânia e continuar o bate-papo, eu queria realmente chamar a atenção que para uma das recomendações que a gente fez no W20, no W20, o ano passado, um dos 5 temas foi justiça climática, e uma das 5 recomendações para os governos do G20 foi assegurar a participação das mulheres nos mais altos fóruns de tomada de decisão, como a COP, tá? E daí você tem alguns exemplos de como você pode fazer isso, né? Por exemplo, e daí eles não estão separados, normalmente, vou pegar o caso de Ruanda, tá, gente? Ruanda, ela tem cota para mulheres em posições políticas, tá? Então, com isso, ela consegue ter um número muito grande, tanto se você olhar no ranking do Fórum Econômico Mundial, Ruanda está entre os 10 primeiros países, e isso se reflete nas tomadas de decisões climáticas, tá? Então, quando você tem isso, você assegura. Então, para mostrar que tem países que estão lá e tem países que estão fazendo a sua parte, né? Por outro lado, como que você pensa a abordagem das coisas com a perspectiva de gênero? Foi uma outra recomendação que a gente tem, né? Então, por exemplo, tem relatórios da ONU que mostram que quando você tem a perspectiva de gênero, você duplica os resultados, a eficácia é muito maior, tá? Filipinas é um país que tem adotado esse tipo de coisa. Então, eu vou convidar vocês depois para entrarem na página do W20 Brasil, onde tem o documento que é chamado de comuniqué, com as recomendações, e tem um outro documento de melhores práticas, onde a gente cita alguns dos exemplos para as recomendações. Então, tem muita coisa para fazer. Você tem ilhas de excelência, que é uma coisa que eu falo há algum tempo, onde você vê coisas boas acontecendo, mas ilhas de excelência não mudam o mundo. A gente precisa de escala, a gente precisa de coisa que chegue a muitos lugares. Então, é mais do que hora da gente andar a passos mais largos, da gente ter mulheres e homens com toda a sua multiplicidade aí pensando juntos e juntas essas soluções. Só isso vai dar o ritmo que a gente precisa para dar conta dos desafios que a gente precisa. Então, nós não queremos eliminar os homens, nós queremos mulheres e homens, negros e negras, com toda a sua multiplicidade do sul global, do norte global, participando juntos, tomando as decisões. Perfeito, obrigada, Adri. Realmente, temos ilhas de excelência, como você comentou, e isso é muito positivo e saudável para que nós possamos nos munir, né, desses belos exemplos e aprender com eles e, de fato, colocar em prática. Então, convido vocês a realmente a olharem esse exemplo que a Adri trouxe de Ruanda, que é fantástico da gente poder entender que já existem lugares olhando para isso e realmente colocando em prática, né? Então, obrigada, Adri, aí pela sua potência nesse tema. E aí eu passo para a Vânia, para ela nos contar como essa liderança feminina pode ser um diferencial dentro da governança e da sustentabilidade, temas que ela tem estudado bastante, né, Vânia? Então, conta aqui para gente, por favor.
Sim, muito bom ouvir a Adriana e resgatar um pouco da minha história com esse tema, porque eu vinha da comunicação e nos anos 2000 eu comecei a me interessar por sustentabilidade. E foi interessante que eu, logo de cara, depois de 2 ou 3 anos trabalhando com isso, pesquisando, eu falei, gente, não vai dar para a gente fazer a mudança que precisa se a gente ficar confinado na área de responsabilidade social ou na área de RH, fazendo cartãozinho de visita, reciclando copo, porque o nosso problema é muito maior. A gente precisa falar com quem decide, a gente precisa falar com a alta liderança. E essa angústia me levou a perguntar: peraí, onde é que se trata desse tema? E alguém disse para mim: esse tema é do Instituto Brasileiro, é da governança corporativa. Falei: onde é que fica isso? Não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar, porque o Instituto surgiu em 95, era muito recente. E alguém me disse: tem um lugar chamado IBGC, que é onde se trata da governança corporativa. Eu fui lá, bati na porta e falei: quero ser voluntária. E eu estou no IBGC, então, há 18 anos. Desde então, participei de várias comissões para entender, para chegar nesse lugar de quem decide. Porque se trata disso, quando a gente fala em escala, né, Adriana? É claro que cada um fazendo sua parte é muito importante, mas a gente precisa de decisões mais amplas e de muita vontade estratégica para fazer as coisas acontecerem. Então, eu bati lá na porta do IBGC e tive a oportunidade de ir a 8 COPs, que é onde se discute esse tema. E é maravilhoso ver a quantidade de mulheres. Tem muita mulher na COP. Agora a Adriana até me falou, eu não tive nas últimas, parece que diminuiu esse número, mas era muito impressionante ver a presença das mulheres e mulheres trabalhando ativamente. Tem um exemplo que me toca muito, porque eu tive a sorte de estar na COP 15 lá em Paris, e ver a assinatura daquele documento, que para mim, eu tinha ido na COP de Copenhague e tinha sido frustrante, porque a gente não tinha conseguido chegar a um acordo, mas em Paris a gente chegou nesse acordo, 197 nações assinando um mesmo documento, me deu uma enorme esperança, porque governança é sobre isso, gente, governança é sobre fazer acordos. Como é que a gente conversa, dialoga e chega num acordo que todo mundo possa assumir um compromisso comum? E naquela ocasião era notória a presença de uma mulher brasileira. Foi muito falado do papel essencial da Isabela Teixeira, que na época era ministra do Meio Ambiente, e como ela trabalhou forte para construir esses diálogos, para chegar a um resultado. Então, a gente tem várias mulheres nessa lista aqui no Brasil que são conhecidas, a própria Marina Silva, a gente tem a Isabela, a Paloma Costa, Sabrina Fernandes, temos até a Gisele Bündchen, que é uma mulher que, no seu lugar, se colocou num lugar de ativista também, uma mulher trabalhando pela causa. Agora, é importante entender que a liderança feminina na governança e na sustentabilidade, ela é mais do que uma questão de representatividade, ela é uma questão de equilíbrio, gente. É uma questão de respeito ao equilíbrio. Nós temos muitas mulheres, e me corrija, Adriana, se eu estiver errada, mas 51% da população brasileira é feita por mulheres. E, no entanto, E Vânia, se você me permitir, as por mulheres favor, estudam mais em 100 países ao redor do mundo há bastante tempo, tá, gente? Então, não dá para dizer que é falta de gente qualificada ou de existir, né? exatamente. O que a gente está precisando, eu acho que não é o ou, não é homem ou mulher na liderança, mas é o equilíbrio entre essas duas forças, esses dois saberes, homens e mulheres. Aí eu trago alguns dados aqui, eu vou compartilhar depois esse artigo com vocês, para não ser muito acadêmica, mas os artigos mostram que 3 mulheres, no conselho de administração, quando você tem pelo menos 3 mulheres, esses conselhos são 79% mais ativos e eles têm mais probabilidade de substituir, por exemplo, um CEO que está com desempenho insatisfatório. Em conselhos com mulheres, essas decisões são mais assertivas. 21% desses, quando a gente tem diversidade de gênero na liderança, essa liderança é mais propensa a superar seus pares em rentabilidade. E se a gente for falar em evolução de mercado, esse número sobe para 39%. Existe eficácia, existe resultados tangíveis para mostrar.
Mas apesar disso, apesar desses dados, a presença feminina, especialmente nos conselhos e na alta liderança, é muito aquém do equilíbrio. A gente tem hoje no mundo apenas 32% de assentos dos conselhos de administração ocupados por mulheres. Quando a gente pensa no cargo de CEO, esse número cai para 8%, gente. 8%. Se a gente olha para o Brasil, 20% das mulheres nos conselhos e apenas 2% de mulheres na posição de CEO nas empresas listadas em bolsa. Então, é uma discrepância muito grande. Agora, a gente tem que tomar atenção, porque agora, olha, a gente está no 28, dia 25 de fevereiro. O ISS, que é o Institutional Shareholder Services, e a Glass Lewis, que são duas das maiores consultorias de voto para investidores institucionais, flexibilizaram suas diretrizes sobre diversidade de gênero nos conselhos. Eles retiraram a exigência mínima de uma mulher nos conselhos de empresas norte-americanas. E aí a gente tem que estar atenta e trabalhar, e a gente tem que estar aqui conversando sobre isso, porque essas decisões institucionais vão enfraquecer uma pressão que vinha sendo feita já. Já existia uma evolução, mas essas decisões podem nos enfraquecer. Para terminar aqui, no contexto da sustentabilidade, as mulheres trazem uma visão de longo prazo. As mulheres trazem mais colaboração. Elas, quando estão em posição de conselho e de alta liderança, elas abraçam com mais facilidade a agenda ESG e elas consideram os impactos sociais e ambientais de forma mais profunda. Com isso, a gente consegue maior compromisso com redução de emissão, com transparência e com o engajamento dos stakeholders. Então, liderança feminina não apenas fortalece a governança corporativa, mas também impulsiona resultado financeiro, acelera a transição para um modelo de negócio mais sustentável e mais resiliente. Excelente, doutora. Professora, você quer adicionar alguma coisa? Eu quero. Você sabe que semana passada, ou na outra, a gente teve a aula inaugural do nosso Master em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade, que é o nosso curso que já tem mais de 15 anos, é um curso que já formou muitos líderes aí nessa, inclusive a gente está com a Fátima, que é professora do nosso curso aqui, participando. Oi, Fátima. Bom te ver aqui. É uma mulher pioneira também nessa agenda climática, ela é uma especialista nisso, então é sempre bom escutar a opinião dela. Mas o nosso convidado de honra foi o Pedro Wątchowski, que é uma figura no mundo dos conselhos, né, administrativos e da liderança empresarial muito conhecido. Para quem não conhece, sugiro conhecer. Ele publica muito nos jornais, ele é uma pessoa de voz muito ativa. E ele teve uma discussão ali específica sobre a diversidade nessa gestão e como, assim, na verdade ele começou a falar dos conselhos e como os conselhos estão incluindo a discussão sobre a agenda ESG, sobre os riscos climáticos, enfim, toda essa nossa praia, que é a área da sustentabilidade nesse nível de gestão. E ele trouxe um aspecto, quando a gente começou a falar de diversidade, da questão social, ele levantou um tema, ele falou assim, quando existem mulheres nos conselhos, as reuniões são melhores, são de melhor qualidade. Primeiro, porque as pessoas se comportam melhor. Ele falou, assim, o nível de engajamento, de respeito entre um e outro, e um pouco mais de empatia, digamos, que é essa característica da Jacinda que eu trouxe antes, ele fica mais evidente. Então, quando as discussões são melhores, as decisões são melhores. Então, as mulheres, dentro dos níveis hierárquicos mais altos, elas trazem uma energia diferente para a conversa, né? E isso a gente percebe em todos os níveis, mas é muito interessante, estou complementando o que a Vânia trouxe, a perspectiva de um conselheiro que está há muito tempo fazendo exatamente isso. E ele falou assim, eu vejo é muito bem-vinda, eu vejo com muito bons olhos a presença das mulheres, não por uma questão de cotas, não por uma questão de imposição, mas sim porque realmente a qualidade melhora. Era Mônica, isso. só para complementar um comentário que eu até ia fazer depois, mas aí eu trago para cá, que as reuniões com as mulheres, elas têm mais foco em desenvolvimento e menos em aquisição.
Por isso essa coisa do longo prazo. E existem também dados que mulheres, quando tem mulheres no conselho e na alta gestão, existe menos controle, menos fraudes e menos deslizes éticos. As mulheres são mais, protegem mais os valores e a integridade nas organizações. Isso é um dado que tem a ver com o comportamento, tem a ver com a influência, né, da nossa presença. Eu também acho isso muito significativo. Olha, eu vou até buscar, ver se a gente encontra alguma pesquisa e dados, ainda que globais, né? Talvez no Brasil a gente não tenha, mas eu vou procurar isso. Se eu achar aqui, eu vou botar no chat, porque eu acho que esse Perfeito. é um tema fundamental e focado em fatos, né? Não em achismos. Claro, o Pedro ele não trouxe dados, mas ele falou da perspectiva dele, mas eu quero realmente achar dados para isso, porque isso ajuda muito nessa conversa, né? Para quem está galgando essa jornada, quem está caminhando nesse caminho. Eu vou colocar aqui para vocês esse artigo que o IBGC publicou, que foi escrito pela Ângela Donadio e outros parceiros lá do IBGC que trazem esses dados, Mônica. Ótimo. Eu deixo Complementando aqui, aqui também, ah, Thaís, sim, tem vai um lá, Adri. relatório da época que eu era ONU Mulheres, do programa Ganha-Ganha, Equidade de Gênero Significa Bons Negócios, que faz um compilado desses vários artigos do Business Case, tá? Eu ponho aqui também para vocês. Legal, muito material, pessoal, para a gente poder se aprofundar no tema depois, né? Queria complementar a Vânia, sou colega de profissão também formada em comunicação social, né? E quando ela fala em escala e vontade estratégica para que esse assunto esteja dentro também das organizações em termos de governança, é super verdade. Hoje eu estou na prática atuando muito com o tema de comunicação, agenda ESG. E realmente, se a gente não tem uma alta liderança que tenha vontade estratégica de colocar essa agenda para rodar dentro da companhia, não adianta nós, como profissionais gabaritados, né, para atuar no assunto, seguir com a agenda. A gente pode até fazer o push, a gente pode empurrar, dialogar com os nossos pares dentro, né, das empresas. Porém, esse ponto da governança e da vontade estratégica, de fato, de implementar a agenda é fundamental. Né, escrevo também sobre isso no livro, que se a gente não tiver esse encorajamento, esse empoderamento junto à alta liderança e trazermos dados como esses que nós estamos apontando aqui para vocês, de fato, a agenda para ou a agenda não é genuína, né? E a gente está aqui realmente para transformar, para realmente colocar esses pontos aonde nós estamos inseridos com uma potência de transformação. Então, obrigada por sempre compartilhar bons insights. Vamos lá, seguindo aqui a nossa discussão. É uma pergunta que vale tanto para a Adri, professora Mônica, quanto para a Vânia. Como podemos garantir que as mulheres sejam protagonistas nessa agenda e não apenas impactadas por ela? Eu acho que a gente precisa realmente desse compromisso, tá? Não dá para esperar que o sistema naturalmente se resolva. Quer dizer, dá para esperar, a gente vai esperar 300 anos, tá? Daí, eventualmente, as coisas vão sozinhas, mas dada a urgência que a gente tem, a gente precisa, sim, de ações intencionais, tá? A plataforma que eu defendi aí, que eu advoquei a favor durante 6 anos da minha vida, que é de princípios de empoderamento das mulheres, ela mostra 7 questões. Compromisso da alta liderança realmente com a questão. A gente precisa que a alta liderança entenda que isso não é só direitos humanos, é também direitos humanos, mas é a decisão mais inteligente para dar conta dos desafios que a gente tem no mundo de hoje. Então, tem que ter esse compromisso. A gente tem que ter políticas de RH, olhando o recrutamento, a promoção, né, a retenção, que tenham essa característica. Essa frase da Jacinta, ela expressa muito essa dupla puxada que a gente vê na avaliação de mulheres rumo ao topo, tá? Então, o que num homem é um comportamento legal, às vezes a gente ouve, você está deixando muito sangue na mesa, você é fraquinha, você não está conseguindo implementar. Então, a gente precisa, sim, de treinamento de viés, a gente precisa de políticas para assegurar que a gente não está tomando decisões viesadas o tempo todo. Então, se eu tenho mulheres e homens, sei lá, numa base razoável na gerência, e eu vejo que ano após ano eu só promovo homens, tem alguma coisa errada, gente. Então, você tem um viés ali que precisa ser trabalhado.
eu preciso pensar como eu estou me comunicando para fora, como que eu estou influenciando minha cadeia de valores, com quem que eu estou fazendo negócio, de quem que eu compro, para quem que eu vendo, o que que eu estou colocando na minha propaganda. Não preciso ser uma marca ativista, mas, por exemplo, vou pegar propaganda de carro. A maioria das mulheres dirige, gente. Tem sentido que as propagandas de carro sejam 90% só mostrando homens na direção. Isso não faz sentido. Mulheres decidem compra de produtos e serviços, pelo menos 2/3 na maioria das categorias. É uma questão de vender melhor, tá? Então assim, você tem várias questões, inclusive no final, como você reporta, né? Muito me alegrei que a B3 continuou firme e forte aqui no Brasil, dizendo que as empresas vão sim ter que prestar os indicadores, tá? Então, assim, para mim, Thaís, a gente precisa tratar essas questões como qualquer projeto sério, como qualquer iniciativa séria dentro das organizações. Precisa ter quem está ali à frente da iniciativa, precisa fazer medição de onde eu estou, quanti quali, e precisa botar planos de ação. Não tem bala de prata e é um caminho longo. Portanto, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, você tem que refazer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que eu vou fazer mais, tá? Então, é isso. Muitas vezes a gente vê só passando uma maquiagenzinha, eu finjo que a Mônica está responsável por isso, não faço trabalho sério, não ponho dinheiro, eu espero que seja tudo no voluntariado. Aí a gente fica patinando. Ou eu ponho alguém lá só para dizer, ai, agora tenho essa persona aqui, por isso, porque eu tenho uma pessoa numa posição, eu sou maravilhosa. Não, você não é, sinto muito. Mas eu vi que a Mônica estava com vontade de interferir aqui, então eu vou me calar, Mônica. Não, eu queria complementar. Você me lembrou uma história muito interessante que eu vi. Eu estou tentando lembrar. É meu cérebro menopáusico que já não, né, não computa mais. Mas, enfim, a história é muito interessante. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, foi feito um estudo sobre o voice command dos carros, né? Você falou dos carros, as mulheres dirigem e tal, e ficou. Assim, começou a haver em alguns veículos, eu estou tentando lembrar a marca para ver se eu lembro melhor a história, mas o que aconteceu? O carro não estava respondendo ao comando de voz do motorista, né? Então a pessoa comprou o carro e não estava respondendo. E aí eles fizeram toda uma análise e descobriram que o comando do carro tinha sido configurado para responder, para interagir com uma voz masculina. A voz feminina, a inteligência artificial, né, a aprendizado de máquina ali não pegava. Então, quando a pessoa dava o comando, para, aumenta a temperatura, acende a luz, né? Que você faz. Hoje os carros todos têm comando, os carros mais novos, né, têm comando de voz. Então, as mulheres não estavam. E aí foi feito um estudo retroativo e se descobriu que quando o equipamento foi criado, ele foi criado por homens, baseado em inteligência e dados de inteligência masculinos. Então, olha só, o efeito em cadeia. Então, o que acontece? Para os negócios, a perda de mercado, né, de 50% do planeta, digamos assim, de mulheres, né? Ou seja, não sei qual é a porcentagem de mulheres que dirigem em compensação, imagino que é muito parecida é uma consequência econômica brutal, né? Então, você imagina, mulheres que não compram uma marca X ou Y porque o equipamento de voz não está, né? Mas você vê isso começa lá atrás, na prancheta, na sala, né? Nos engenheiros que estão ali, que nem eles sabem, porque eles trazem esse equipamento pronto de um fornecedor que criou tudo isso. Então, assim, você vê como essa participação, essa falta de participação, ela é histórica e ela é grassroots, ela é bem na base e como isso vai crescendo e vai virando. Então, assim, desde, né, o transtorno para o usuário até a perda de mercado para aquele produto, né? E o Mônica, custo de corrigir o erro, né? Pois é, é, e o trabalho de corrigir o erro. Mas Mônica, isso quando você foi fala, interessante porque isso, desculpa só terminar, Vânia, imagina, imagina. isso alavancou uma série de outros estudos em outras áreas que teriam a mesma problemática, né? É interessante você falar, porque isso vem antes da prancheta, né? Vem do modelo mental, vem dessa formação que tem a ver com a linguagem, que tem a ver com a comunicação, de como a gente concebe o mundo. Então, eu acho que não é nem o caso de criticar, mas de reconhecer que esses líderes, a melhor boa vontade, foram formados numa maneira de pensar que é limitada para o mundo que a gente tem hoje. No passado, essas coisas funcionavam.
Talvez quando Ford fez os carros e só homens dirigissem, mas a gente evoluiu tanto de lá para cá, mas o modelo mental não evolui. E essa é uma questão para levar sobre governança, porque muitas vezes é o que você disse, diz, temos que ter mulher no conselho. Aí você traz uma mulher de duas umas, a gente tem visto muito caso. Tem uma conselheira que diz assim para mim, às vezes me oferecem o cargo de conselheira Miss, que é para estar lá, sabe? Assim, a conselheira Miss. Eu sou uma mulher, eu tenho que vir às reuniões, e aqui, relembrando aqui esse quadro que hoje me fez lembrar de uma amiga muito querida, de 97, esse quadro das Kamazamate, essa série chama Mulheres que Pensam. E achei muito inspiradora para esse nosso encontro de hoje, porque muitas vezes as empresas, por questão de cotas e de cumprir no relatório de sustentabilidade, eles contratam uma conselheira Miss. Ela não tem voz, ela não vai decidir, ela não vai influenciar. Então, falando aqui da gente, do que a gente pode fazer para melhorar este lugar. Primeiro, a gente tem que ser ativa. Mesmo, eu tinha pensado, 63, vou me aposentar, não vou. Acabei de assumir uma cadeira no Conselho Deliberativo do Capitalismo Consciente. Me associei ao WCD, que é o Women Council Directors. Estou escrevendo um livro. Eu estou tentando cumprir o meu papel onde eu estiver. E uma dessas coisas é não aceitar este lugar. Não aceitar o lugar de mulher Miss, ou de ser um elemento que é só para figuração, né? A gente tem que ter essa coragem nesse momento para dizer não para esses lugares e para buscar com tenacidade os lugares onde a gente possa de fato contribuir. Como você mesmo falou, o resultado é visível, as pesquisas comprovam, e aqui, como contribuição ainda, tem que ter política de afirmativa, então a gente tem que batalhar para manter. Parabéns, B3. Programa de mentoria e redes, a Adriana tem, participa, eu já participei. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, Progesa, formando essas mulheres, para que a gente tenha essa segurança, essa condição de dizer não, ou de fazer a pergunta difícil, aquela pergunta que confronta o cinismo, que confronta a hipocrisia, que é o parecer, né? A gente quer parecer. Tem que fomentar o empreendedorismo feminino, de novo, o Instituto Consulado da Mulher. E a pressão contínua, gente, temos que continuar trabalhando nos investidores, temos que continuar trabalhando com pressão sobre quem toma decisão na alta esfera. Porque são eles que precisam prestar conta e eles são os elementos da escala. Eu tenho feito esse trabalho mesmo como formiguinha, e isso me dá um senso de realização e de tranquilidade, porque eu estou operando. É isso que a gente tem que fazer, não se limitar, não se acovardar até. É um momento de muita coragem para nós. Com certeza. Nossa, estou aqui. Quer falar, professora? Pode falar. Quero, não aguento, você vê, eu não aguento. Eu falei que eu ia falar. Vânia, complementando essa perspectiva que você trouxe, você falou de modelos mentais, e esse é um tema muito importante, realmente. Agora, é muito desafiador, porque as pessoas têm os modelos mentais que elas têm. É difícil você mudar o modelo mental, você tem como adaptar e ir crescendo, mas isso é muito desafiador. Então, uma das grandes vias para a gente melhorar esse equilíbrio é a gente trazer pessoas diversas na criação, né? Quer dizer, lá embaixo, na base. Então, por exemplo, a participação, políticas públicas para que as mulheres sejam mais focadas em ciência, né? A gente tem mais cientistas da computação, cientistas de todas as áreas, porque são elas que vão ajudar a criar esses algoritmos, porque esses algoritmos que são enviesados, né? Não é porque, é como você falou, não é porque a pessoa, o cara que montou aquele, né, o homem que criou o algoritmo, falou, ele usou um modelo mental que ele tinha à disposição lá na hora. Então, para esse modelo funcionar de forma diversa, você precisa ter os dois modelos mentais interagindo, né? Se você só tem o masculino criando esse mecanismo, eventualmente ele vai crescendo, a gente vai construindo em cima dele e a gente perde. Então, é uma coisa de base, de grassroots, né? A gente precisa de mulheres. E aí, fazendo a junção com o começo da nossa conversa,
quando a gente tem mulheres em situação mais vulnerável, são essas mulheres que vão trazer essa diversidade de pensamento e que eventualmente vai chegar lá em poder, em situação de poder, né? Em lugares de influência. A gente, quando a gente está muito, nós, inclusive, nossa classe média, privilegiada, nós somos parte do problema. Por isso, porque a gente vem desse modelo mental, né, que não é culpa de ninguém, é o que temos. Então, acho que o primeiro passo para a gente mudar isso é essa conscientização, essa compreensão. As soluções, elas vão surgindo de forma natural, incremental. Não tem uma solução disruptiva para resolver isso. E aí, os livros, né, como você está lançando, a Thaís está lançando um livro, quer dizer, a gente tem como se informar, entender as nossas limitações, inclusive como mulheres de classe alta, que não estão, nós não estamos expostas, né, a essa situação de Não. vulnerabilidade, e assim, é uma jornada, né? Nós estamos aqui, né, colocando o que cada um de nós pode fazer, é o que nós estamos realmente fazendo, nos abrir para conversa. Eu acho que, eu fiquei até pensando, no próximo webinar a gente precisa ter um homem presente aqui também, para conversar com a gente, né? E entender qual é a dificuldade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos homens, então eu tenho uma responsabilidade de criar homens aptos a Novo trabalhar modelo mental, né? num modelo mental, digamos, diverso, né? Enfim. Mônica, eu acho importante complementar, porque assim, por que a importância da governança? Eu tenho focado nisso porque é a minha área, porque nós individualmente temos uma natureza egoísta, a gente tem vieses muito poderosos. Então, não é uma questão de querer mudar. Por que que surgem os conselhos? Porque um indivíduo sozinho vai decidir em prol do benefício dele. A ideia de colocar um colegiado é para nos libertar desta prisão natural que a gente tem. Então, a ideia do conselho, ele funciona quando alguém vai me ajudar a sair do meu lugar conhecido, para trazer uma nova perspectiva e diversos pontos de vista que nos ajudem a tomar uma decisão mais sábia, porque individualmente o nosso risco é muito maior. Então, é essa a função do colegiado. Agora, quando o colegiado não cumpre essa missão e, portanto, coloca mais dos mesmos juntos, pessoas que pensam igualmente, que têm o mesmo interesse, ele subverte a função primordial do conselho, que é trazer essa possibilidade de equilíbrio, de balanço e de sabedoria. Individualmente é muito difícil ser sábio. Bom, estamos aqui há quase 10 minutos para finalizar o nosso webinar, com um desafio gigante, porque a gente tinha muita coisa para trazer ainda, porém, até respeito aos que estão aqui com a gente, enfim, eu vou endereçar uma pergunta mais adiante que nós tínhamos para que vocês possam responder. E quando nós tivemos a ideia de trazer liderança feminina atrelada à COP30, vinha um questionamento nosso, puxa, mas como que as pessoas podem conectar isso à mudança? Está tão distante de mim, eu não sou uma pessoa que estou ativa ali em políticas, ou o que que eu posso fazer para que realmente eu ou qualquer pessoa que esteja aqui assistindo possa ser uma mola propulsora de mudança, né? Tanto para a liderança feminina quanto para o nosso ecossistema, porque às vezes pode parecer tão distante esse papo de governança, de liderança feminina, o COP, né? As questões climáticas. Então, eu vou trazer aqui para que vocês possam contribuir uma reflexão e chamada para ação, de fato, né? Para que de fato a gente possa aterrissar. Vocês deram vários exemplos, vários números, estatísticas, já entendemos que isso de fato precisa ser mudado. Mas a minha pergunta final para vocês é: se cada um pudesse dar um único conselho para as mulheres, ou para todos, né, que querem gerar impacto, qual seria? Vou começar aí pela Adri. Ô, Thaís, eu vou contrariar um único, tá? Antes de eu responder sua pergunta, eu só quero fazer uma consideração. Acho que a Daniela Vamos nos lá? provocou aqui de ter pessoas negras. Então, Perfeito. sim, na verdade, nós aqui somos mulheres, nesse ponto de vista da diversidade, mas como a Mônica bem colocou, provavelmente
mais homogêneas no grupo de mulheres, né? Acho que todas nós ali, mais de Sudeste no Brasil, classe média alta, né, num lugar mais privilegiado, até de idade. Acho que Thaís aqui é talvez a mais nova de nós, mas não estamos assim num range de idade tão grande, então acho que provocação aceita, tá? Daí faço só a segunda reflexão, que o que eu trouxe para vocês do W20, o W20 é um grupo com bastante gente, e essas recomendações que eu trouxe, eu estou sendo porta-voz aqui, mas elas foram construídas sobre a liderança da Camila Camilo e com gente do mundo todo, tá? Ainda assim, não completando toda a diversidade. Agora, voltando para a Thaís. Eu acho que nunca tem uma bala de prata, tá, Thaís? Então, assim, eu vou me permitir talvez fazer duas grandes provocações aqui, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência, tá? E a gente tem que evitar o que eu brinco que é de fogo amigo, tá? Ainda que nós, mulheres somos muitas, né, gente? Feminismo são muitos, então, assim, não há eventualmente não vamos concordar sobre tudo, né? Mas se a gente consegue concordar sobre que a gente deveria usufruir dos mesmos direitos e oportunidades, né? Então, de alguma maneira, somos todas feministas, sim, embora em feminismos diferentes. Então, acho que a gente parar, às vezes, de implicar com outra mulher, ou construir essa sororidade entre a gente e pensar mais no que nos une do que nos separa, é bem importante. A gente enfrenta um momento que, mais do que nunca, como disse a Nancy Pelosi no podcast que eu ouvi, não vamos agonizar, vamos nos organizar. Mais do que nunca, a gente precisa de organização de homens e mulheres, ou quer que seja o gênero, de pessoas que entendem o que a gente está falando aqui. Então, vamos nos organizar e vamos trabalhar no que nos une, não no que nos separa. E eu deixo aqui uma provocação mesmo, tá, Thaís? Eu não tenho uma solução, mas eu acredito que a gente está vivendo um mundo que a comunicação é mais do que nunca muito importante e a maneira que nós, pró essa agenda, talvez estamos nos comunicando, a gente não está conseguindo chegar nas mentes e corações de todas as pessoas que a gente precisa. Então, eu não tenho uma resposta, talvez você e Vânia até num lugar melhor, mas acho que mais do que nunca a gente precisa se unir para pensar como comunicar, porque eu tenho a impressão que toda a comunicação que vai parece que é distorcida. Eu realmente parece que o meteoro está caindo na Terra e ninguém está fazendo nada. Quando eu vejo gente se recusando a entender que temos mudança climática e uma série de outras coisas, tá? Então, acho que eu deixo essas duas recomendações, provocações finais. Eu vou aproveitar o gancho da Adriana aí, porque ela falou da comunicação. A gente muda, segundo a ciência, tem duas emoções básicas que nos fazem mudar: o medo e a esperança. O medo foi a narrativa que a gente criou até agora, né? Se a gente não se adequar, vai acabar, a gente vai sofrer, o planeta vai ser destruído, e isso gerou medo nas pessoas, e quando a gente tem medo, a gente se protege. A gente cria um muro de proteção, isso é da nossa natureza. Então, eu me fecho no meu lugar, eu me protejo, eu garanto o que é melhor para mim, porque eu não posso cuidar do resto. Por outro lado, há uma possibilidade de mudança muito grande pela esperança, que é: e se? E quando a gente tiver um mundo mais igual, mais justo? Como é que vai ser essa vida? É o ato de sonhar com um mundo melhor. Essa é a raiz do meu mestrado em investigação apreciativa, que é olhar a metade cheia do copo. Eu acho, e eu mesma sou vítima, eu sou uma indignada, eu sou muito pega pelas notícias, pelo que não funciona, mas a neurociência prova que as mudanças por esperança são mais rápidas, são mais efetivas e são menos dolorosas. Então, eu acho que um caminho, uma provocação aqui é a gente procurar o que está dando certo, procurar o que dá vida ao sistema, procurar o que está funcionando e dar voz para isso. Colocar isso na mídia, compartilhar esses dados, como a professora Mônica trouxe aqui, né, Mônica? Vamos buscar esses dados, que são argumentos tangíveis, são argumentos que podem ser aberturas de diálogos mais profundos. Então, olhar a metade cheia do copo, valorizar o que a gente tem de bom, os talentos, as virtudes, reconhecer onde a coisa estiver acontecendo, gente.
colocar, publicar, dividir, multiplicar, porque nós precisamos da esperança para mover esse pêndulo, né? A gente precisa. O medo não funcionou. O medo é bom porque nos alerta, o medo é importante, porque se não tiver o medo, a gente não pensa em mudar. A gente só muda diante de um risco, porque senão a gente mantém como é. O medo nos acionou para dizer: opa, precisamos fazer alguma coisa. Agora, para a mudança, a gente precisa sonhar um mundo melhor, sonhar o mundo que a gente quer e falar sobre isso, conversar sobre isso, praticar sobre isso. Para terminar, eu acho que a gente tem que trazer muito as jovens, os jovens, a nova geração para esse lugar. Eu trabalho muito com família empresária, porque além de professora, eu sou consultora e trabalho em governança, muito com família empresária e empresa familiar. Porque a sucessão é mais rápida, tem um dono que a gente pode influenciar. Vamos trazer os jovens para perto, vamos fortalecer essa liderança jovem e feminina. E vamos continuar essa conversa, gente. Isso que a gente está fazendo aqui é o que precisa acontecer. Leve o que você aprendeu aqui para o seu grupo. Promova uma conversa sobre isso no seu trabalho, na sua roda de amigos. É assim que eu acredito que a gente pode avançar agora. E tem tudo a ver com comunicação, né? Como é que a gente Sejamos troca? exemplos, né? Sejamos exemplos. Isso aí, muito potente. Professora? Bom, também não vou aguentar fazer uma só, mas eu vou fazer duas rápidas. Primeiro, seguindo no que a Vânia falou agora, para a gente dar o exemplo, né, Thais, como você bem resumiu, existem já muitos estudos, e eu vou colocar um aqui, mais recente, da McKinsey, explicando que para você criar uma mudança organizacional, estabelecer uma mudança numa organização, você só precisa de 10% de adoção dessa nova mentalidade. Então, a gente acha que a gente precisa mudar todo mundo. Mas uma nova ideia, uma inovação dentro da organização, se você conseguir 10% de adesão, que são aqueles early adopters, né? Aquela curva de inovação bem conhecida, você já tem uma garantia de sucesso de mudança muito grande. Então, para a gente mudar algumas coisas, a gente não precisa convencer todo mundo, a gente não precisa trabalhar a base inteira. Então, esse dado é muito importante, porque nós que somos profissionais dentro do mundo socioambiental, né, da sustentabilidade socioambiental, nós somos todos agentes de mudança. Então, essa informação é muito importante. Se você quiser realmente criar a mudança, se preocupe com aqueles 10% naquele universo que você está tratando. Essa é a primeira dado que eu queria falar, sugestão. Mas eu acho que a coisa mais importante de tudo, que é uma coisa que é muito difícil no Brasil, eu sei, mas eu acho que é fundamental, é o voto. A gente precisa votar corretamente. Para a gente ver essas mudanças, elas precisam estar apoiadas e instauradas pelo poder público. E eu sinto que no Brasil, isso aí falando das novas gerações, que são muito pouco politizadas ainda, né? Que são muito, a não ser essa geração muito envolvida com os ativistas climáticos, né? Ou da desigualdade social, a gente tem uma parcela, mas não é a maioria. A maioria dos jovens, por uma natural configuração do cérebro deles, não está realmente preocupada ainda com o coletivo e tal, mas esse é o nosso maior instrumento. Então, conheçam os líderes que podem te representar. Se você conseguir liderança feminina, vá atrás, se conecte, se aproxime disso, porque se eu tivesse que dizer, faça uma coisa, só uma coisa, a gente só tem uma coisa para fazer, é vote corretamente. Especialmente no Brasil, onde a gente tem um quadro, acabei de voltar de São Paulo, eu moro na Inglaterra há muitos anos, e eu estava escutando o jornal e eu falo, gente, meu Deus do céu, a gente quase não tem opção, mas tem opção. Se informem, vão atrás, porque existe gente que é capaz de te representar. Então, essa é a minha recomendação. Ótimo, Mônica. Ótimo. Isso é sistêmico, né? Eu concordo 100%. Eu li um artigo muito legal sobre isso essa semana, por coincidência, Mônica. Thaís, me permite uma última frase. Como é Claro, dia vamos vinte e lá. oito de fevereiro, nós estamos entrando no mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher. Acho que vamos celebrar, assim, as muitas conquistas que já fizemos até agora e vamos continuar sonhando todo mundo junto por esse mundo onde realmente
todo mundo vai ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades e vai ser muito mais economicamente próspero e sustentável sobre todos os aspectos. Puxa, que webinar já aqui deixa uma agenda futura, professora, para a gente dar continuidade a essas temáticas, porque em uma hora, é claro que todos têm os seus compromissos, mas parar uma hora para escutar reflexões como essa, de fato, é bastante precioso, né? O nosso tempo aqui foi rico. Se todos me permitem, eu fui anotando algumas palavras para consumar aqui o nosso encontro, para deixar como sumário o resumo final das nossas discussões, e desde já agradecendo aos comentários no chat, a interação de todos que estiveram com a gente aí durante essa uma hora. Então, falamos sobre a justiça climática, ilhas de excelência não mudam o mundo, mulheres e homens juntos, escala com vontade estratégica funcionam melhor do que simplesmente falar e não fazer. Precisa ter vontade alinhado a uma liderança executiva. Liderança feminina é compromisso. Políticas de RH precisa ter retenção, olhar atento a esse recrutamento. São projetos e iniciativas colocados como sério. Esse tema que nós estamos falando não é fluff, não é uma coisa que eu falo e esqueço amanhã, não. Devem ser encarados como projeto ou iniciativas de forma com bastante seriedade. Precisa haver medição, precisa ter plano de ação. O que nós vamos fazer mais? Sejamos exemplos, modelo mental, ficarmos atentos a mudanças nessa perspectiva, porque isso é histórico. É difícil de mudar, mas é possível. Coragem, busca com tenacidade, medo e esperança. Onde você quer estar? Eu quero estar com a esperança. Então, por favor, faça o convite a todos vocês que sejamos essa esperança neste mundo. E vote corretamente para a gente fechar aqui essa nossa reflexão, porque nós temos e podemos mudar desde que nós queiramos fazer isso, né? Tenhamos atitude para que realmente essa transformação aconteça e com ela por meio da comunicação, porque com certeza sem a comunicação nesse nosso circuito isso não funciona. Então, com isso eu agradeço muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, a Vânia, a Adri e a professora Mônica por nos ceder esse espaço pelo Progesa FIA, por estar aqui conectando com todos vocês. Obrigada. Uma honra. Obrigada, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigada, Até gente. mais. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, Volta tchau.